Quando Deus quer dizer algo ao mundo, Ele não escolhe palácios nem tribunas. Ele escolhe campos abertos, crianças descalças e corações que ainda não aprenderam a duvidar. Foi assim em Fátima. No interior de Portugal, onde o tempo parece obedecer a outro ritmo, havia uma pequena localidade chamada Aljustreu. Nada ali chamava a atenção de quem passasse. Casas baixas de pedra branca, o sino da paróquia marcando as horas, famílias que viviam da terra e do rebanho com uma fé silenciosa e enraizada. Foi nesse lugar esquecido que nasceram as 3 crianças que o céu escolheu. Francisco Marto, nascido em 11 de junho de 1908, era um menino de poucas palavras e olhar profundo. Preferia observar o voo dos pássaros e a mudança das nuvens a qualquer barulho. Aqueles que o conheciam diziam que havia algo de diferente nele, uma quietude interior que não combinava com sua pouca idade. Sua irmã mais nova, Jacinta, nascida em 11 de março de 1910, era oposto em temperamento, viva, expressiva, cheia de alegria. Ria facilmente, dançava, cantava. Mas por baixo dessa vivacidade havia uma alma de uma sensibilidade espiritual rara, capaz de suportar, quando chegasse a hora, sofrimentos que deteriam adultos. A prima dos dois, Lúcia dos Santos, nascida em 22 de março de 1907, era a mais velha e a mais madura dos 3. Era ela quem ensinava as orações, quem guiava, quem mais tarde seria a voz encarregada de transmitir ao mundo o que o céu lhes confiara. Os 3 passavam os dias nos campos apacentando ovelhas, rezando o rosário juntos, contando histórias, contemplando o céu. Uma vida simples. Uma vida que estava prestes a mudar tudo. A história de Fátima não começa em maio de 1917. Antes de a Senhora aparecer, Deus teve o cuidado de preparar o terreno. Enviou um mensageiro, um anjo. Em 3 ocasiões distintas, durante o ano de 1916, uma figura de luz, bela, translúcida, de uma brancura que lembrava cristal sob o sol, se apresentou às 3 crianças nos campos de Aljustreu. Na primeira visita, o anjo se prostrou com a testa tocando o chão e convidou os pequenos a fazer o mesmo. Sou o anjo da paz, disse. Orai comigo. Na segunda, veio com uma mensagem de exortação. Rezem mais, ofereçam sacrifícios, aceitem com submissão os sofrimentos que virão. Na terceira e mais solene aparição, o anjo carregava em suas mãos um cálice e uma hóstia, dos quais caíam gotas de sangue. Ele rezou uma oração de adoração e reparação eucarística, e depois deu a comunhão às 3 crianças, a única vez em suas vidas em que receberam o sacramento das mãos de um ser celestial. Francisco não escutava as palavras do anjo, apenas o via e sentia sua presença. Mas isso bastou para transformar sua vida interior, despertar nele um desejo ardente de adorar e consolar a Jesus. O anjo havia cumprido sua missão. As 3 crianças estavam prontas para o que viria. Era 13 de maio de 1917. Um domingo de sol sobre a cova da Iria. As 3 crianças brincavam entre pedras e grama quando 2 clarões os surpreenderam. Assustados, começaram a reunir o rebanho. Mas ao se aproximarem de uma pequena azinheira no campo, pararam. Sobre os galhos daquela árvore havia uma mulher, jovem, de uma beleza que não pertencia a este mundo. Vestida de branco com detalhes em ouro, com um rosário de pérolas nas mãos. Não inspirava medo, inspirava paz. Uma paz diferente de tudo que qualquer uma daquelas crianças havia sentido antes. Lúcia foi a primeira a falar. De onde é a senhora? Sou do céu, respondeu a voz suave. A senhora pediu que voltassem à cova da Iria no dia 13 de cada mês, durante 6 meses. Que rezassem o terço todos os dias pela paz no mundo e pelo fim da guerra. Era o tempo da Primeira Guerra Mundial. Aquelas palavras carregavam um peso imenso. Francisco via a senhora, mas não a ouvia. Jacinta via e ouvia, mas não falava. Era Lúcia quem dialogava. 3 papéis diferentes, uma única missão. Quando a senhora subiu em direção ao nascente e desapareceu, os 3 se olharam em silêncio. Sabiam que algo havia mudado para sempre. Na aparição de 13 de julho de 1917, Nossa Senhora revelou aos 3 pastorinhos aquilo que o mundo chamaria de os 3 segredos de Fátima. O primeiro foi uma visão do inferno, um mar de fogo, almas em agonia. A visão durou apenas um instante, mas deixou marcas indeléveis, especialmente em Jacinta.
As almas do inferno, ela repetiria depois, com os olhos cheios de lágrimas. O pensamento dos que se condenavam tornaria-se, para ela, o impulso mais poderoso do desejo de penitência. O segundo segredo era um chamado à devoção ao Imaculado Coração de Maria, com o aviso: se os homens não ouvissem, viria uma guerra pior que a primeira, precedida por uma noite iluminada por uma luz desconhecida. Em janeiro de 1938, uma aurora boreal extraordinária coloriu os céus da Europa de vermelho. Semanas depois, Hitler invadia a Áustria. Lúcia, já em convento, reconheceu o sinal. O terceiro segredo, mantido em sigilo por décadas no Vaticano, foi revelado pelo Papa João Paulo II no ano 2000. Era a visão de um bispo vestido de branco subindo uma colina entre cadáveres, sendo derrubado por balas no alto de uma grande cruz. O próprio João Paulo II, que sobreviveu a um atentado em 13 de maio de 1981, data de Fátima, reconheceu ali o mistério de seu próprio sofrimento. Uma mão materna guiou a bala, disse ele, e foi pessoalmente a Fátima depositar a bala na coroa da imagem da Virgem. Os segredos de Fátima não foram dados para aterrorizar, foram dados para despertar. A notícia das aparições chegou às autoridades civis. Portugal vivia sob um regime de inspiração anticlerical, e o administrador do município, Arthur de Oliveira Santos, decidiu agir. Em 13 de agosto de 1917, no dia marcado para a quinta aparição, ele convocou os pais dos meninos com um pretexto, e aproveitou para prender Francisco, Jacinta e Lúcia e levá-los à cadeia de Vila Nova de Ourém, junto a presos comuns. Interrogou cada um separadamente. Prometeu liberdade se retratassem. Ameaçou jogá-los numa caldeira de óleo fervente se recusassem. Jacinta, a menor, foi a primeira a ser submetida à ameaça. Respondeu com os olhos secos e a voz firme. Preferia morrer a revelar o que a senhora havia pedido guardar. Francisco manteve a mesma calma de sempre, como se o medo não pudesse alcançá-lo. Lúcia, a mais velha, sustentava os outros e os conduzia em oração dentro da cela. 3 dias depois, sem ter conseguido nada, o administrador o soltou. E Nossa Senhora, como resposta àquela arbitrariedade, apareceu às 3 crianças em 19 de agosto, em Valinhos, fora da data marcada, como se dissesse: minha presença não depende de permissões humanas. Nossa Senhora havia prometido, em outubro, faria um milagre para que todos crescem. Em 13 de outubro de 1917, cerca de 70 mil pessoas se reuniram na Cova da Iria. Crentes, curiosos, jornalistas céticos, funcionários do governo que esperavam ver o fracasso. O dia amanheceu com chuva intensa, lama cobrindo o chão, frio, desânimo. Ao meio-dia, as nuvens se abriram. O sol surgiu como um disco de prata girando sobre si mesmo, lançando raios coloridos que tingiam de vermelho, amarelo, verde e azul tudo ao redor, rostos, roupas, a terra encharcada. Então pareceu desprender-se do céu e precipitar-se em espiral em direção à terra. Dezenas de milhares de pessoas caíram de joelhos na lama. Alguns gritavam de terror. Outros confessavam seus pecados em voz alta, certos de que o fim havia chegado. O fenômeno durou cerca de 10 minutos. Ao final, o sol voltou ao seu lugar. As roupas encharcadas estavam secas. A lama havia desaparecido. Alguns relataram curas inexplicáveis. O jornal Século, de linha laicista, publicou no dia seguinte uma reportagem com o título Como o Sol Dançou em Fátima. Enquanto a multidão testemunhava o prodígio exterior, os 3 pastorinhos viam algo que só eles podiam contemplar. A última aparição de Nossa Senhora, que naquele dia se identificou como Nossa Senhora do Rosário e repetiu pela última vez seu pedido: rezar o rosário, fazer penitência, não ofender mais a Deus. Nossa Senhora havia dito que Francisco e Jacinta seriam levados logo ao céu. Eles acolheram essa notícia não como tragédia, mas como promessa. A gripe espanhola, que entre 1918 e 1920 ceifou milhões de vidas no mundo, chegou também ao Justreu. E os 2 irmãos adoeceram. Francisco passou os últimos meses de sua curta vida em profunda contemplação interior. Seu único desejo era receber a primeira comunhão antes de morrer. Quando conseguiu, em abril de 1919, quem estava presente disse que seu rosto se iluminou com uma paz que não era deste mundo. Na manhã de 4 de abril de 1919, quinta-feira santa,
Sua mãe o encontrou com as mãos entrelaçadas e um sorriso nos lábios. Francisco tinha 10 anos. Jacinta sobreviveu alguns meses mais. Foi transferida para Lisboa para uma operação que os médicos esperavam que pudesse salvá-la. Submetida a procedimentos cirúrgicos sem anestesia completa, em uma cidade desconhecida, longe da família, ela continuou oferecendo suas dores pelos pecadores e pelo Santo Padre, exatamente como a senhora havia pedido. Na noite de 20 de fevereiro de 1920, em um quarto de hospital em Lisboa, Jacinta Marto entregou sua alma a Deus. Tinha 9 anos. Lúcia, por sua vez, não foi chamada ao céu na infância. Seu caminho seria diferente, longo, solitário, exigente de outra forma. Se Francisco e Jacinta tiveram que morrer, Lúcia teve que viver e lembrar, escrever, obedecer, testemunhar. Entrou para o Carmelo de Coimbra e viveu como religiosa contemplativa até 13 de fevereiro de 2005, quando partiu aos 97 anos. Francisco e Jacinta foram beatificados por João Paulo II em Fátima, em 13 de maio de 2000, e canonizados pelo Papa Francisco na mesma terra sagrada, em 13 de maio de 2017, centenário das aparições. A causa de Irmã Lúcia, aberta em 2008, segue seu curso com a paciência que esses assuntos exigem. Convido agora vocês, que chegaram até aqui, a fazer a oração para os pequenos pastores de Fátima. Santos Francisco e Jacinta, vós que desde a infância soubestes escutar o que o céu sussurrava entre colinas e ovelhas, que carregastes o peso dos segredos do mundo com corações pequenos e almas grandes, que diante da ameaça e da dor não recuastes um único passo. Ensinai-nos a rezar com a vossa simplicidade, a oferecer o sofrimento com a vossa serenidade, a confiar em Deus com a vossa ternura de crianças. Intercedei pela Igreja, pelo Santo Padre, pelos que estão longe de Deus e pelas almas que mais precisam da misericórdia divina. Que a mensagem que carregastes no coração ressoe hoje com a mesma urgência e a mesma ternura com que escutastes naquela colina bendita de Portugal. Santos Francisco e Jacinta, rogai por nós. Amém. A memória dos santos pastorinhos de Fátima é comemorado em 20 de fevereiro. Se este vídeo tocou seu coração, saiba que ele foi feito com cuidado e oração, assim como cada conteúdo que publicamos aqui. Nossa missão é simples: trazer as vozes dos santos para perto da sua vida. Não como figuras distantes do passado, mas como companheiros vivos que caminham com você hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, é gratuito, e cada novo vídeo que chegar pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir naquele dia. Talvez você, talvez alguém que você vai compartilhar. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma publicação. Compartilhe este vídeo com alguém que precise de um pouco mais de fé hoje. Um familiar, um amigo, um grupo de oração. Esse gesto simples pode plantar uma semente que você nunca vai saber o tamanho que cresceu. Deixe nos comentários o nome de alguém por quem você quer pedir a intercessão de São Francisco e Santa Jacinta. Vamos rezar juntos. Nos vemos no próximo vídeo. Que Nossa Senhora de Fátima cuide de você e de todos os seus. Até lá, e que Deus abençoe.